Paz, querido, paz, querida, eu espero que essa mensagem te encontre em paz com a tua família. Querido, querida, no capítulo 3 do Evangelho de João, os capítulos iniciais, os versos de 1 a 7, está registrado o encontro de Jesus com um homem, não um homem qualquer, mas um líder religioso do seu tempo. E em determinado momento deste encontro, Jesus profere uma frase que aquele homem deveria, mas não compreendeu. É sobre este encontro e esta frase não compreendida que eu quero refletir contigo rapidamente nesse momento, pensando no fato de que o reino de Deus, ele é capaz de restaurar a natureza humana. Eu te convido a ler comigo o Evangelho de João, capítulo 3, versos 1 a 7. A minha versão, Almeida Revista e atualizada, vai dizer assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto, Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua palavra e clamamos, ensina-nos o teor da tua palavra e dá-nos disposição para aplicá-la às nossas vidas. É o clamor que te fazemos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Jesus disse: em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Querido, querida, eu não sei se você vai concordar comigo, mas existe uma característica comum a muitas religiões, não é? Qual seria esta característica? É que quase que sua totalidade, eu não vou aqui dizer a totalidade, mas quase todas procuram de alguma maneira melhorar o ser humano. Alguns tentam trazer ou produzir esta melhora oferecendo regras para a vida. Outras exigem disciplina constante. Aquelas que oferecem o conhecimento. Há também outras que dizem que isso pode ser feito através de boas obras. Eu entendo que todas partem da mesma ideia, a de que a pessoa envolvida com a religião pode tornar-se um ser melhor. Porém, ao olhar para esse encontro, aquele homem, ao iniciar uma conversa com Jesus, este Jesus, ele não lhe propôs uma, como eu diria, uma reforma moral. Não. Jesus lhe apresentou algo muito mais profundo que ele sequer compreendeu. Veja, nós não lemos no texto bíblico Jesus dizer a Nicodemos: você precisa melhorar. Não. Jesus disse: você precisa nascer de novo. E isto revela uma grande verdade sobre a obra do Cristo, do Messias, do Redentor. É que ele não veio a este mundo para, como eu diria, para corrigir comportamento, para mudar apenas
o caráter das pessoas. Não. Jesus Cristo veio restaurar tudo aquilo que o pecado destruiu, qual fora a própria natureza humana e, em parte, a própria essência de Deus que ele compartilha com a humanidade. Veja, no livro do profeta Ezequiel, há uma promessa de Deus sobre isso. No capítulo 36, se você ler, eu não vou ler, eu vou falar só o que me interessa aqui, mas no capítulo 36 de Ezequiel, eu creio que nos versos 25 a 27, Deus vai dizer que dará à pessoa um novo coração. O texto diz: vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Ou seja, a intenção de Deus sempre foi trazer à humanidade uma nova natureza. Então, nós aprendemos com o profeta Ezequiel que Deus, ele não promete, como eu diria, consertar o coração de pedra que a pessoa tem, não, mas ele promete substituí-lo por um coração novo. E esta promessa, ela vai encontrar o seu cumprimento na pessoa do Cristo. Então, este novo nascimento que Jesus fala a Nicodemos é exatamente esta troca de natureza operada pelo Espírito Santo. O coração de pedra que não crê, que não acredita, que não aceita, ele é substituído por um coração capaz de acolher ao Senhor. É como, assim como em um transplante, o médico ele substitui um órgão comprometido por outro saudável. Cristo, ele não apenas ele reforma o coração do pecador, ele na verdade concede uma nova vida e agora uma vida espiritual. Mas quem era este homem? Que o texto diz que procura Jesus à noite, envergonhado, temeroso. O texto diz que ele se chamava Nicodemos. E quem era Nicodemos? Um líder de um segmento religioso judeu da época. Ele era um fariseu, mas não qualquer um. Ele era um líder do Sinédrio. O que era o Sinédrio em linguagem mais moderna? Era como se fosse a Suprema Corte dos judeus. E ela tinha uma ampla gama de alcance, atuando como um conselho judicial, mas também legislativo, não é? E governava, então, tanto questões religiosas quanto civis dos judeus, mesmo sob a égide do Império Romano. Então, humanamente falando, esse Nicodemos, ele era um exemplo de religiosidade para o seu povo. Mas mesmo assim, Jesus afirma que ele ainda precisava nascer de novo. Isso demonstra algo muito importante, querido, querida, é que ninguém alcança o reino de Deus porque pratica uma religião ou porque tem conhecimento religioso. Sabe por quê? Porque o reino de Deus, ele não é alcançado pela religião, ele é alcançado pelo novo nascimento que Cristo Jesus veio trazer. Ele disse: se alguém não nascer de novo. Esse nascer de novo é renascer do alto, é renascer através daquilo que vem do reino de Deus. Veja, Jesus ele não utiliza, aliás, Jesus ele utiliza um termo que carrega um sentido muito forte. A ideia aqui é receber uma vida cuja origem vem dos céus, vem do próprio Deus. Jesus, então, afirma que ninguém pode, não é nem ir, mas é sequer ver, ou seja, contemplar o reino de Deus sem esta sua intervenção. Então, o verbo ver aqui, o reino de Deus, significa perceber,
Compreender significa participar do reino de Deus, ou seja, Jesus está dizendo a Nicodemos, Nicodemos, você só pode participar do reino de Deus se você aceitar nascer novamente. Porque veja, Nicodemos, ele é o tipo de muitas pessoas que existem hoje. Ele acreditava que sua religião poderia aproximá-lo de Deus, mas Jesus veio para demonstrar a Nicodemos e a pessoas que a ele se assemelham que a religião ela não tem este poder, ela não produz regeneração. É o Cristo, com a sua obra redentora, que faz isso. Porque, veja, qualquer pessoa pode conhecer a Bíblia. Qualquer pessoa pode frequentar a igreja. Pode nela ocupar cargos, posições, desenvolver uma série de coisas, servir em vários ministérios. E ainda assim, esta pessoa nunca ter experimentado aquilo que é necessário para ver, para contemplar, para viver o reino de Deus, que é o novo nascimento. Então, o que Jesus está dizendo a Nicodemos e a nós é que a segurança espiritual ela não deve estar depositada no tempo dedicado à igreja, também em tradições religiosas ou no conhecimento bíblico que alguém venha a ter. Então, eu entendo que a pergunta que eu preciso me fazer aqui é se a pessoa frequenta a igreja. Não, mas se ela teve um encontro com Cristo, um encontro com o alto, um encontro com Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, ele não é alcançado pela religião, ele é alcançado pelo encontro com Cristo. E qual é a consequência? É que esse encontro com Cristo, a entrada no reino, então o reino restaura a natureza humana que foi corrompida pelo pecado. Como lemos nos versos 4 a 6, inicialmente, perguntou-lhe Nicodemos como pode um homem nascer, sendo velho, nascer de novo? Pode, porventura, voltar ao ventre da sua mãe e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Como pode, querido, querida, nascer de novo? Jesus diz que é preciso nascer do Espírito, ou seja, talvez, e aí eu posso aqui, é a minha exegese bíblica, eu entendo que o grande problema da humanidade, ele não é apenas comportamental, ele é um problema de natureza. Ou seja, a Bíblia vai dizer que o pecado, ele afetou, ele contaminou, ele afeta, ele contamina toda a natureza humana. Por isso Jesus disse que o que é nascido da carne é carne, ou seja, a carne produz frutos da carne, ou seja, a natureza da carne ela é caída. E apenas o Espírito Santo, ele produz esta vida espiritual que nos permite olhar para o alto, ou seja, compreender as coisas de Deus. Perceba, querido, querida, que Jesus ensina a Nicodemos que a regeneração espiritual, ela não acontece por herança familiar, ela não acontece pela descendência judaica, como cria Nicodemos e o povo do seu tempo, como criam os judeus. Essa regeneração espiritual, ela não se dá também pelo esforço humano, pelo empenho pessoal. Assim, a regeneração espiritual, ela é obra do Cristo, pela ação do Espírito Santo. E, consequentemente, o reino de Deus, ele começa na pessoa após esta transformação. O que tem acontecido com muitas pessoas desde a primeira vinda do Cristo a esse mundo. A exemplo de Saulo de Tarso, lá, ele era um homem, ele se descreve
não é? Lá em Atos 22, a partir do verso 3, Saulo, agora conhecido por Paulo, ele vai se identificar como um homem irrepreensível, segundo a lei dos judeus. Um homem zeloso, um homem religioso, um homem moralmente exemplar. Mas ele vai dizer, e nós vamos compreender na vida de Paulo, que foi no encontro dele com Cristo, lá em Atos 9, na estrada para Damasco, para onde ele ia para prender os cristãos, foi naquele encontro que a sua vida foi verdadeiramente transformada. Naquele encontro com Cristo, Saulo viu ser transformado não mais em um homem religioso, mas em um homem com uma nova natureza, a natureza de Cristo, a natureza do reino de Deus. Veja, querido, veja, querida, existem pessoas, ainda hoje, como Nicodemos, tentando vencer o pecado e agradar a Deus apenas com a força de vontade que ela tem. E eu quero te dizer que esta é uma luta em glória e fadada ao fracasso. Porque a mudança espiritual, ela não vai acontecer sem a ação de Cristo. A mudança, como eu diria, exterior, sem a regeneração interior, ela vai produzir apenas religiosidade. A verdadeira transformação espiritual, ela começa quando Cristo entra na vida e muda o coração e toda a natureza da pessoa. Porque é isso que Jesus faz. É isso que o reino de Deus faz. Ele produz uma vida completamente nova. Por isso Jesus disse a Nicodemos e diz a mim e a você: necessário vos é nascer de novo. Veja, a palavra que Jesus usa é necessário. Ele disse, olha, é possível que nascendo de novo? Não. Ele também não diz, é recomendável nascer de novo? Não. Ele diz que é necessário. Ele não diz que é um caminho entre vários, não. Ele diz que é necessário nascer de novo. Veja, essa fala de Jesus a Nicodemos e a nós hoje, ela elimina toda e qualquer outra possibilidade. Ou seja, a entrada no reino de Deus, viver para agradar a Deus, viver para fazer a sua vontade, só é possível através do Cristo, que traz esta regeneração que produz a nova identidade. Então, quando a pessoa permite se encontrar por Cristo, ela vai continuar sendo a mesma pessoa, biologicamente falando, porém, passará a viver com novas intenções, novos desejos, novos valores, com uma nova consciência. A sua vida agora terá uma nova direção, um novo rumo, porque o seu objetivo agora é viver o reino de Deus, porque o reino de Deus restaura tudo aquilo que o pecado havia deformado, a exemplo de Zaqueu. Lá em Lucas 19, Zaqueu era um funcionário público do Império Romano em meio ao seu povo judeu, um homem desonesto, um homem roubador, trabalhava na fazenda, no ministério, na Secretaria da Fazenda ali, recolhia os impostos e cobrava mais do que era devido. Mas depois do seu encontro com Cristo Jesus, Zaqueu restituiu tudo aquilo que havia roubado das pessoas. Tornou-se um homem não egoísta, mas agora um homem generoso. Zaqueu mudou completamente a sua maneira de viver. Por quê? Porque o encontro com Cristo, ele produz e sempre produzirá evidências concretas de que existe ali uma nova pessoa. Porque a regeneração produzida por Cristo
ela produz frutos que demonstram que aconteceu. Querido, querida, eu penso que a maior evidência do novo nascimento em Cristo não é uma experiência emocional. Pelo contrário, a melhor evidência de que eu me encontrei com Cristo é uma vida transformada. Então, eu quero te fazer um convite nesse momento. Que você pense em 4 coisas. Primeiro, meus desejos já foram modificados depois que eu passei a andar com Cristo. Segundo, as minhas prioridades, ou a minha prioridade hoje é o reino de Deus, é agradar a Deus, ou fazer primeiro aquilo que eu quero. Terceiro, como eu lido com os pecados que eu cometia antes de Cristo? Eles ainda me tiram do caminho? E quarto, a minha maneira de viver já foi alterada? Se uma dessas questões te trouxer dúvidas, talvez seja necessário rever a caminhada com Cristo. Querido, querida, Nicodemos, quando foi a Cristo, ele queria uma resposta para a sua religiosidade, não a solução para o problema de pecado que ele sabia que carregava consigo. Jesus ofereceu a ele muito mais, ofereceu uma vida nova. Sabe por quê? Porque é isso que Cristo faz. Ele cria, ele gera um novo ser, uma nova pessoa. Querido, querida, a mensagem do Cristo, a mensagem do Evangelho, não é uma proposta, como eu diria, para o autoaperfeiçoamento. Não. Ela é um chamado para nascer de novo. Nascer para ser aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Talvez, querido, querida, você que está ouvindo esta palavra tenha caminhado muitos anos na igreja, ou esteja caminhando. Talvez já tenha lido a Bíblia N vezes. Participe de todas as programações da igreja. Mas talvez precise se fazer a pergunta: eu de fato já nasci de novo? Querido, querida, que Deus te abençoe e que nós possamos ter sempre a certeza de que sim, eu já nasci com Cristo e agora vivo para fazer a vontade de Deus e que Ele assim te abençoe, nos abençoe. Um abraço e até a próxima.